covilhanense Gema foi há mais de 25 anos que rumou ao Algarve para tirar a licenciatura em Turismo, área que já visionava como futuro motor da economia portuguesa. Atual secretário de Estado do Turismo, Comércio e Serviços de Portugal e professor universitário, tem 3 graus académicos de 3 instituições de ensino de 3 regiões do país. Nuno Fazenda tem 47 anos, é casado, pai de Francisco, de 13 anos, e de Inês, de 16 anos. É cabeça de lista do Partido Socialista pelo Círculo Eleitoral de Castelo Branco às eleições legislativas. Nuno, muito obrigada pela sua disponibilidade para esta entrevista. As suas primeiras raízes são aqui, na Covilhã, onde nasceu e cresceu. São as raízes mais resistentes e duradouras? Sim, são as raízes mais resistentes, mais duradouras, mais enraizadas, se quiser, em que aqui de facto nasci na Covilhã, aqui cresci, aqui fiz os meus estudos, preparatório e secundário, e hoje aqui mesmo nesta nossa escola, na Escola Pedro da Covilhã, foi onde eu fiz de facto o meu primeiro ciclo preparatório, e aqui fui muito feliz nesta escola, e onde tive boas experiências e fiz muitos amigos, que ainda hoje perduram, esses amigos de infância mesmo desta altura, quando estudei nesta escola. Aliás, estudei aqui na escola, no ciclo preparatório, Pedro da Covilhã, mas também depois aqui mesmo ao lado, nesta escola, que hoje chama-se Quinta das Palmeiras, na altura era a escola número 3, e mais tarde na Freitor Pinto, que também é aqui perto, e por isso, nesse contexto de amigos e de percurso escolar, tive a oportunidade também aqui de ser muito feliz e de fazer boas amizades e de aprender, naturalmente. Em casa eram 4 homens. Sim. O Nuno, os 2 irmãos, o pai e a mãe. Exatamente. Sim, e de facto temos também uma família muito unida e onde tem acompanhado sempre o meu percurso e eu também o percurso dos meus familiares. Aliás, a minha mãe também trabalhou aqui precisamente nesta escola, foi professora de português e de história, e aqui nesta escola trabalhou no SAS, no Serviço de Ação Social Escolar, no fundo que apoia. Quando o Nuno também aqui estudava. Quando eu aqui também estudei. Ela andava sempre de olho em si? Nem sempre, mas a verdade é que a responsabilidade é maior, porque qualquer mãe ou pai ou encarregado de educação tem sempre uma vigilância, não é? E, portanto, eu não podia pôr muito o pé em ramo verde e, portanto, diria que tinha aqui uma responsabilidade acrescida e que acompanhava naturalmente também os meus estudos. Aliás, recordo-me de a minha mãe, como foi professora de História, de em alguns momentos em que eu precisava de maior ajuda, portanto, à noite ou até de madrugada cedo, me explicava a história para eu, enfim, poder tirar as melhores notas possíveis e por isso foi uma boa experiência, mas também, de facto, com esse olhar vigilante e também de maior exigência, mas sempre correu tudo muito bem. Não faltavam gelados lá em casa, Nuno? Não, não faltavam de facto, porque na verdade os meus pais têm uma empresa familiar de gelados, de sorvetes, em que já vem do tempo do meu avô e que na verdade tem implantação na região. E olha, no verão, inclusivamente, quer eu próprio, quer os meus irmãos e muitos amigos nossos, aproveitávamos também para ir vender gelados e ajudar, e olha, foi uma experiência muito enriquecedora. Que na altura até dava jeito para as férias de verão, mas que verdadeiramente também ajuda à formação enquanto homem. Por isso, olha, foi com muito orgulho que também, ajudando a empresa dos meus pais, também vendi muitos gelados e por isso foi uma experiência muito boa e, na verdade, não faltavam gelados lá em casa. Considera os seus pais uns vencedores. Porquê? Porque, na verdade, foi sempre um percurso de vida de muita resiliência, de muita luta, de ultrapassar obstáculos, estiveram também fora do país, regressaram e foi um trajeto sempre de vencer obstáculos e por isso são os vencedores e são para mim também inspiradores para a minha vida e para os meus irmãos. Continuam a ser uma família muito unida e disse muito cúmplice. Sim, na verdade somos uma família muito unida, onde quando perante decisões da nossa vida
partilhamos muito aquilo que são os desafios, as realizações, as angústias que qualquer família tem, e nessa medida eu encontro sempre nos meus pais e nos meus irmãos, e também no meu núcleo duro agora, aquilo que é o conforto e o aconselhamento e o apoio, e isso é muito gratificante e tenho visto sempre esse apoio, tenho sentido sempre esse apoio por parte da minha família. Uhum. Voltando aqui ao lugar onde estamos, que memórias é que guarda destes recantos? Olha, guardo aqui ótimas memórias, porque aqui na verdade não só estudei, aqui joguei também muito à bola e também, enfim, como disse, aqui temos amizades que depois ficam para a vida, ainda, que hoje ainda perduram. E recordo-me também que de algumas vezes que não me podiam vir buscar à escola, de fazer, porque nós vivíamos no cimo da cidade, junto ao Oriental de São Martinho, que é uma coletividade de referência da nossa cidade, e em que de lá para cá nós temos, como sabe, a Covilhã tem muitas subidas e descidas, digamos assim, e era ainda uma distância bastante longa, descer a calçada alta e depois sobretudo subi-la, e recordo essa memória que depois também nesse caminho com amigos, enfim, também se ia convivendo e conversando e fazendo paródias também de crianças, e portanto recordo esses momentos também de percurso. Não é? Uhum. O Nuno era mais aquela criança de estar na biblioteca ou de estar aqui no pátio a jogar futebol? Era mais de estar no pátio a jogar futebol. Depois estudava mais em casa, sob vigilância, enfim, mas sempre fui um bocadinho autodisciplinado. Havia tempo para brincar, para jogar à bola, mas era mais de pátio e de jogar e de brincar e de desporto, isso sim, e depois em casa, até era o tempo do estudo. Claro. E tirando a sua família nuclear, porque neste momento vivem em Lisboa, toda a sua restante família ainda está aqui na Covilhã? Sim, aqui de facto tenho as minhas raízes, como dizia há pouco a Vanessa, e também as raízes e as ligações de afeto familiar, porque tenho aqui os meus pais, os meus irmãos, os meus tios, primos, portanto a família, diria, de origem está toda na Covilhã. E portanto venho de forma regular à Covilhã, à região. E só não passa mais tempo no distrito, e vou citar, porque todos os dias se levanta para trabalhar para o país e para o distrito. É isso mesmo, é isso mesmo. Na verdade, porque tenho duas relações, uma relação de afetos com a minha região, mas também uma relação de trabalho diário para o país e para a região. E é isso que tenho procurado fazer na minha vida pública e na minha vida agora mais recente política, que é trabalhar todos os dias para o meu país e para a minha região. Uhum. E o futebol, aqui num clube emblemático da Covilhã? O futebol sempre foi uma parte que marcou o meu crescimento, porque na verdade... Apesar de nunca ter pensado nisso como eventual carreira? Não era um objetivo em si mesmo, era de facto também um hobby, mas um hobby que ajuda também a crescer, e foi no ADE, a Associação Desportiva da Estadão, é de facto um clube emblemático da nossa cidade e da nossa região, que formou muitos jovens aqui na cidade, e olha, eu comecei a jogar desde os infantis e fui até aos júniores, e conjuntamente com vários amigos, que ainda hoje temos essas ligações e essas amizades, vencemos vários campeonatos distritais, de infantis, iniciados, juvenis, júniores, e isso é uma experiência muito gratificante, porque na verdade não só é positivo do ponto de vista desportivo, mas também porque é um desporto coletivo, e nós, os desportos coletivos, obrigam-nos a trabalhar em equipa, a prosseguir um objetivo comum, a espírito de sacrifício, de solidariedade, e por isso quando se pratica um desporto coletivo também estamos a praticar essa forma de estar na vida. Exatamente, e no ADF isso. Uma mesma experiência. O espírito de trabalho em equipa, do esforço conjunto, da superação, da resiliência, ganhou-os aí? Sim, eu creio que isso fez parte também do crescimento. Fez parte do crescimento de estar num clube, portanto, da minha terra, que me marcou, e olha, eu recordo-me perfeitamente de estar, como sabe, a nossa região é muito fria, e de estar até tarde a jogar futebol. Os treinos eram ali no campo da Beira-Obra, um campo pelado, e eram 9h30, 10 da noite, e chovia ou fazia frio, mas era uma coisa que nos dava imenso gosto. Continuavam a jogar? Continuávamos, porque depois havia, isto era um clube com organização, em que as crianças eram recolhidas, levadas aos campos, tínhamos o treino, depois eram deixadas em casa, portanto, mas os treinos, se estivesse a chover ou fizesse sol, aconteciam sempre. E jogava na posição
posição de médio distribuía o jogo? Era médio centro, era mais distribuidor de jogo, é verdade, é verdade. E era uma boa posição em que, mas pronto, às vezes o treinador ou o mister dizia, bom, agora tenho que jogar mais do lado direito, do lado esquerdo. Era sobretudo uma boa diversão, um bom espírito de equipa e acho que isso fez-nos também crescer. Foi uma boa experiência que guardo na minha memória de ter jogado futebol no ADE e aí também ter feito boas relações de amizade. Exatamente, ainda conserva alguns desses amigos com quem jogou nos infantis, por exemplo? Sim, tenho o gosto de ter, enfim, nós no nosso percurso vamos fazendo nossas relações de amizade e foi assim aqui nos casos da Escola Pedro da Covilhã, na número 3, na Freitura Pinto, na Ação Desportiva da Estação no ADE e ainda hoje nós temos essas boas relações de amizade. Porque, na verdade, nós, na nossa vida, vamos mudando as nossas feições, seja porque, enfim, ou se fica com menos cabelo, eu na altura tinha muito cabelo, outros ficam com cabelo branco, outros com mais enrugados, mas a verdade é que os rostos, as expressões e os traços de amizade, eles mantêm-se e permanecem no tempo. No fundo, acontece muito nós estar com um amigo há um mês ou dois e nós, se estivermos com ele no dia anterior, ou o encontrarmos hoje é como se tivéssemos estado no dia anterior. Porque é como se não tivesse passado esse tempo. Isso, porque aliás mantém-se sempre as histórias e as piadas entre amigos. E isso permanece hoje entre os meus amigos e aqui da Covilhã. E a licenciatura em Turismo assumia uma particular relevância para quem ia do interior? Depois, como qualquer jovem, quando termina os seus estudos secundários, olha para o país e olha para o mundo. E eu sempre fui enfim, tive esta visão de país e de mundo. Sou covilhanense, sou português, Era um visionário? Não direi assim, diria que é um pouco olhar para como cidadão de beirão, covilhanense, do país e europeu. E é assim que me sinto. E, portanto, um jovem que termina os seus estudos secundários aos 18, são colocadas várias hipóteses e então fui tirar o curso inicial, primeira licenciatura em Turismo, na Universidade do Algarve, onde passei lá 4 anos. Nesse, entretanto... Também na região mais turística, digamos assim, de Portugal? Digamos, é a região com a maior procura turística do país e, portanto, lá, de facto, tirei o meu curso inicial de licenciatura. Nesse percurso, estudei ainda na Universidade de Wales, em Cardiff. No âmbito Participou no programa de intercâmbio. E, portanto, foi também uma experiência muito boa em que estudei lá fora e depois, enfim, prossegui os estudos noutras áreas. Nuno, mas achou já há mais de 25 anos que seria uma área de futuro? Sim, era uma área de futuro e é uma área de futuro. O turismo é um setor estratégico do nosso país e na altura tive de facto a oportunidade de estudar numa área que marcou o futuro e que vai marcar o futuro no nosso país, que é o turismo, que tem ajudado muito à nossa economia e, portanto, é uma área muito importante em que tive o gosto não só de estudar, mas também de trabalhar nela, quer no setor privado, quer no setor público. Depois da licenciatura quis, no fundo, expandir conhecimento, alargar horizontes e daí o mestrado em Gestão e Políticas Ambientais. Sim, na Universidade de Aveiro. Tirei um mestrado em Gestão e Políticas Ambientais na Universidade de Aveiro. Trabalhava na altura e já foi a conciliar estudos com trabalho. Dava aulas no ensino superior e estava também responsável por 2 unidades de turismo e espaço rural. E tirei esse mestrado, que foi também muito gratificante, porque a área do ambiente é uma área muito importante, e aí concluí na Universidade de Aveiro e guardo boa memória também desse mestrado. Mais tarde, o doutoramento em Planeamento Regional e Urbano pelo Instituto Superior Técnico em Lisboa. Sim, depois achei que queria culminar este projeto educativo, até porque eu estava já a dar aulas no ensino superior, e fui tirar de facto o doutoramento no técnico, na área do planeamento, também trabalhando e estudando, e aí foi uma fase também de grande exigência pessoal e da família, porque enfim, o doutoramento é algo que nos exige muito de nós próprios em termos de estudo e em termos de trabalho e de isolamento. E foi um trabalho que se conseguiu e que serviu muito também para eu aprender mais e que depois serve também para aquilo que foi a minha carreira académica, porque dei aulas no ensino superior. O objetivo, Nuno, foi sempre o de expandir o conhecimento na parte académica, também no plano do trabalho, no plano laboral. Sim, porque na verdade os estudos, quer até os trabalhos que desenvolvi, conseguiam conciliar aquilo que era, por um lado, a minha carreira académica, enquanto professor da Universidade Católica há mais de 10 anos, mas também, ao mesmo tempo, naquilo que era a minha atividade profissional, porque eu trabalhei quase 14 anos na CCDR Norte, no Porto,
e todos esses trabalhos também contribuíram para eu poder aplicar naquilo que era o plano e a estratégia que fiz para o turismo da região do Norte, e até mais tarde na Estratégia Nacional de Turismo, onde eu estive também no Turismo de Portugal, onde tive o privilégio de coordenar a Estratégia Nacional de Turismo, que já agora está em vigor, que é ainda essa que permanece, e por isso nesse quadro foi muito útil esses conhecimentos para poder aplicar. Covilhã, depois Algarve, Aveiro, Lisboa, já vamos ao Porto também. Que memórias é que acha que foi deixando por esses lugares todos onde passou? Olha, em primeiro, eu adoro a minha região e adoro o meu país. Acho que nós temos um país excepcional, um país muito bonito e de gente boa e que faz coisas fantásticas nas mais diversas áreas. E nos sítios onde estive, e a Vanessa citou vários, tive a oportunidade de fazer muitos bons amigos e relações de grande amizade. E a principal, reparo, os meus filhos, aliás, são portuenses, nasceram precisamente no Porto, não são portistas, somos todos do Sporting lá em casa, e ainda às vezes faço programas de ir com os meus filhos ao Alvalade ver o Sporting. 13 e 16 anos. Exatamente, a Inês tem 16 anos, o Francisco tem 13, e desde miúdos, enfim, desde que fomos para Lisboa, um dos nossos passatempos é ir precisamente ao Alvalade ver o Sporting, porque eu tenho dois clubes, é o Sporting da Covilhã e o Sporting de Portugal, portanto. E esse é um dos hobbies. Mas respondendo à sua questão, creio que foram os afetos e os laços de amizade que criei e que ainda hoje permanecem, quer no Porto, quer no Algarve, quer em Lisboa, naturalmente, mas sempre sem perder de vista aquilo que é a nossa raiz, os nossos afetos. E por isso, como bem dizia a Vanessa há pouco, eu tenho aqui com a Covilhã e com a minha região uma relação de afetos e também de trabalho, porque trabalho diariamente para o país e para a região. A entrega à família e ao trabalho, é possível ser na mesma medida? Temos sempre que fazer todo o esforço para conciliar e manter um certo equilíbrio entre aquilo que é a exigência profissional, as nossas exigências institucionais ou públicas e também a família, porque nós temos que sempre preservar aquilo que é o nosso acolhimento, a nossa fonte de inspiração, o nosso apoio, a nossa família, e temos que cuidar sempre também de olhar pela família. Enfim, às vezes eu gostaria de estar mais tempo com os meus filhos ou com a minha mulher, enfim, ou com os meus pais, mas as exigências profissionais nem sempre permitem. Mas sempre que posso, essa proximidade existe e vai sendo mantida de forma regular, mesmo quando estou ausente, enfim, falo todos os dias. Eu mesmo estando em Lisboa, quase todos os dias falo com a minha mãe e com o meu pai, por telefone, mas depois venho também de forma regular, porque acho mesmo muito importante que nós mantenhamos sempre essa proximidade. Daí termos, como há pouco lhe dizia, esta relação muito unida entre nós, entre a família. Nossa família. O Nuno sente-se em casa, literalmente. Sim. A casa é porto de abrigo para quê? É porto de abrigo para reconforto familiar, para reflexão, para retemperar forças, para tomar decisões mais ponderadas em família, que também nós devemos sempre, quando tomamos as nossas decisões, ponderar. E, bom, como eu tenho de facto passado por vários pontos do país no meu percurso académico e profissional, em trabalho, de facto tenho passado por vários portos de abrigo. E como diz a Vanessa, eu sinto-me em casa, literalmente em casa, naquele sentido mais metafórico, em que é lá que encontramos também o nosso acolhimento e a nossa fonte de energia. Sei que gosta de conviver também quando pode com amigos, com a família. Conviver também é sinónimo de gastronomia, de vinho português. Continua a preferir o branco ou o tinto? Diria que depende da época. No inverno talvez prefira uns vinhos tintos e no verão talvez os brancos, mas dizer que na verdade nós temos no nosso país também uma gastronomia e uns vinhos excepcionais, incluindo aqui na nossa beira interior temos também belíssimos vinhos. Sim, um dos principais momentos que prezo muito quando em tempo de lazer é precisamente o estar com familiares e amigos. E joga pádel? Jogava melhor futebol do que joga pádel?
É uma boa pergunta. São desportos diferentes, mas pádel é sobretudo também pelo convívio, porque aí não havia de facto uma competição associada, embora no futebol, apesar de tudo, havia uma competição. Agora não tenho tido tanto tempo ao pádel, mas era mais por uma questão de convívio e de fazer algum desporto. Sim. A persistência é em simultâneo a sua qualidade e o seu defeito? Sim, eu diria que sim, acho que é bem observado, porque na verdade a persistência é importante porque também nos mobiliza e não faz desistir dos objetivos que traçamos. Nós, quando temos objetivos e queremos concretizar determinadas coisas, é importante que seja persistente e não desistir. E isso eu reconheço que é uma característica, mas que também, por vezes, também tem a sua parte menos boa, é que quando se é excessivamente persistente também se é algo teimoso, mas pronto, faz Continua parte. a viver as coisas com demasiada intensidade, é ansioso? Sim. Como é que isso se gera nestes tempos conturbados? Há coisas que eu tento às vezes não colocar tanta carga, mas faz parte do meu ADN viver as coisas com intensidade, com entrega, com empenho, e às vezes tento até, entre aspas, moderar, abrandar, relativizar, mas quem vive as coisas com intensidade, com intensidade e com entrega total... E assim, planear a 10 anos continua a ser difícil nos campos onde se move? No atual contexto, em política, não vale a pena planear a 2 anos, quanto mais a 10. Agora, enfim, nós do ponto de vista familiar, aí sim devemos planear o nosso percurso e aquilo que eu ambiciono é que daqui a 10 anos os meus filhos possam estar com um bom projeto de vida, com uma boa educação, com boa realização pessoal, profissional e sobretudo que sejam boas pessoas, que é no fim do dia o que conta. E por isso, sim, diria que a planear mais do ponto de vista familiar, do ponto de vista da vida pública, não é possível nas circunstâncias. E um dia gostaria de ser reconhecido por que feito? Eu creio que aquilo que é importante era que fique pelo menos a memória de quem fez, de quem concretizou. E depois essas concretizações que possam ter um impacto positivo no bem-estar da sociedade. E na vida das pessoas. Na vida das pessoas. Se isso se conseguir, sinto realizado. É isso que procuro fazer agora nesta vida mais política e institucional, é dar um contributo diário para melhorar a vida das pessoas. Seja, olha, no plano da educação, estamos aqui hoje nesta escola, eu recordo-me de visitar esta escola na altura para ver as obras que eram necessárias fazer em termos de melhoria da escola, da remoção do ambiente, e vejo que bati-me por isso e hoje aqui estão coisas, mas podia citar inúmeros exemplos, mas creio que não é esse o contexto, mas pequenas coisas em que nós procuramos dar um contributo. O nosso museu aqui da cidade da Covilhã, enfim, num determinado contexto também procurei dar um contributo, ele aconteceu, hoje é um bom museu. A agenda do turismo para o interior, falávamos há pouco de turismo, nós temos um país maravilhoso de turismo, batemos os recordes de turismo, mas entendi que nós temos que puxar mais para o nosso interior, para o turismo. Ora, onde apresentámos a agenda do turismo para o interior foi aqui na Covilhã. Contratámos projetos em Vila Velha de Ródão, em Castelo Branco, e esses projetos vão fazer o seu caminho. Olha, é um contributo que se deixa para que agora as entidades públicas e privadas possam melhorar um pouco também a atratividade dos nossos territórios, para termos mais gente a viver no interior, que é muito importante. Muito obrigada por esta entrevista. Bem, Anja, eu é que agradeço, Vanessa, e também parabéns pelo seu trabalho e pela Beira Baixa TV, pelo vosso trabalho. Muito obrigado.